Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E a ginástica artística foi um dos destaques da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A modalidade garantiu 3 medalhas para o Brasil. A prata de Diego Hipólito e o bronze de Arthur Nori no solo, além da prata de Arthur Zanetti nas argolas. E hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar um balanço sobre o desempenho brasileiro, além de conhecer mais sobre o esporte. Para isso, nós trouxemos aqui o professor de ginástica Wanderson Zambelli e também a ginasta Luísa Vieira. Obrigado pela presença dos dois aqui na mesa de debates. Começar a nossa conversa com o professor Wanderson, como que você avalia o desempenho dos ginastas brasileiros? Antes eu queria agradecer o convite, porque para mim é sempre um prazer falar de ginástica. Sempre que me convidam, eu falo de ginástica, porque antes de ser professor, treinador e técnico de ginástica, eu também sou desportista. Eu gosto de esporte, em sua maioria. Então, sempre acompanho, então para mim é um prazer. Lógico que foi uma campanha que eu acho que foi muito bacana, a gente esperava mais, inclusive, mais medalhas, mas a Olimpíada é uma competição muito assim, sui generis, sabe? Ela envolve uma série de momentos, sabe? E nem sempre tudo dá certo, mas eu acho que em 17 medalhas a ginástica conseguiu 3 medalhas, né? Então eu acho que é um grande feito, principalmente nessas provas solo, que é considerada uma das provas mais difíceis, né? Onde estão os melhores competidores, e também pelo fato das argolas, porque o aparelho argolas é um aparelho, se você pensar, ele é um aparelho solto, sabe? O ginasta tem que se equilibrar num aparelho solto, então não é fácil, principalmente você ter uma segunda medalha, porque esse é um segundo ciclo já do Arthur Zanetti, né? Então eu acho que foi muito bacana. Como você vê esse apadrinhamento que as Forças Armadas deram aos atletas para que eles pudessem ter um mínimo de estrutura, de rendimento suficiente para que possam desenvolver com aquela mínima sustentabilidade em casa, de dinheiro, de locomoção? Como você vê isso? Qual é a tua visão sobre isso? Vários dos atletas que obtiveram medalhas são das Forças Armadas, né? Logicamente que são militares temporários, sim, né? E são já atletas meio que já formados, né? Então, eu particularmente acho que tivemos várias opiniões a respeito disso, né? É uma das formas, já que o Brasil tem muita dificuldade de conseguir patrocínio em várias modalidades esportivas, né? É um dos recursos que está sendo usado, né, para... É porque eu estou te perguntando isso, que parece que se mostrou efetivo, né? Sim, fica mais tranquilo para o atleta, né, fazer os seus treinamentos, porque envolve uma série... No caso desses ginastas que conseguiram medalha, eles têm toda uma estrutura formada pelo comitê, né? Mas muitos outros ginastas ou outros atletas de outras modalidades... É onde eu estou querendo chegar. Não tem, né? Porque não tem o destaque e não tem. Então isso pode vir, sim, a fortalecer, claro. É que eu sempre falo, professor, a gente vê, né? O medalhista, a pessoa quando sobe no pódio e ganha medalha, né? E todo mundo acha que... Mas atrás daquela medalha, antes de colocar a medalha no pescoço, houve muito tempo, né, de dedicação, de sofrimento, de emoção, porque tem que realmente se dedicar. Qualquer medalhista, ele sofreu muito no treinamento, né? Chorou a emoção, tanto é que muitos choram exatamente de emoção pelaquela conquista. Agora eu queria saber aqui, especificamente na nossa paróquia, Juiz de Fora, você que é um professor dedicado aí à formação de atletas, quais são as principais carências que você percebe dentro da escola, ou falta de apoio do município, falta de apoio das empresas? O que precisa para que a gente possa ter mais sucesso na formação dos nossos atletas e futuramente aí formação de atletas também para participar das Olimpíadas? O que acontece é que a gente não tem apoio, né? Infelizmente a gente não tem apoio. Também temos poucos treinadores, porque não só em Juiz de Fora, mas no Brasil. Nós temos poucos treinadores, a gente teríamos que ter mais treinadores. Apesar de eu considerar que os treinadores brasileiros, na sua maioria, são excelentes, principalmente por essa falta mesmo de estrutura. O que é que acontece? Muitos dos treinadores se dedicam são meio que psicólogos, são meio que médicos, são meio que fisioterapeutas, sabe, nutricionistas, porque não tem essa estrutura
que deveríamos ter, que outros países conseguem. Então, acho assim que, na verdade, que a gente precisa mais treinadores, mais locais para treino, mais acesso, difundir mais a ginástica e outras modalidades esportivas, não só a ginástica, né? É o que falta, eu acho, para a gente. Porque talentos... eu tenho um projeto inicial em aulas de educação física numa escola pública, que chama, em Santa Terezinha, que é a escola Professor José Eutrópio, mas é desenvolvido dentro da aula de educação física. E a gente tem vários talentos, sabe? E isso acontece com todas as modalidades, não só com a ginástica. Então... Eu gostaria de chamar a Luísa também para a conversa, queria que você contasse um pouco também da sua trajetória, né? Como que você começou no esporte, como conheceu. Qual a tua modalidade, que eu não sei. Isso. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do esporte que é bem visto, mas, igual o Wanderson falou, não tem tanto apoio assim. Então, a minha modalidade é a ginástica de trampolim. Eu comecei aqui em Juiz de Fora mesmo, com 7 anos, mais ou menos. E eu ficava brincando muito, saltando, né? Igual toda criança faz. E aqui em Juiz de Fora, minha mãe procurou um local. E Juiz de Fora sempre foi carente de locais para treinamento da ginástica. Até hoje é. Então, ela achou nesses 11 anos atrás... Ela achou um local para eu treinar. Eu comecei a treinar, desenvolvi bem o esporte e estou aí até hoje. E é um esporte que a ginástica de trampolim, a gente tem muita base na ginástica artística, que a ginástica artística, normalmente as pessoas conhecem mais. A ginástica de trampolim é um pouco desconhecida ainda, eu espero. E... essa ginástica de trampolim, tendo muita base na ginástica artística, está sendo reconhecida, e eu me incluindo nesse meio, eu fui me desenvolvendo e estou aí competindo até hoje. Luísa, diga aí para os telespectadores quais foram as medalhas que você já conquistou alguma medalha, sim, né? Sim, já. Quais foram as medalhas que você conquistou em quais competições? Já participei de mineiros, brasileiros, além de competições internas mesmo, né? Já conquistei no brasileiro de 2014 o primeiro lugar, além de prata e bronze em outras competições brasileiras. E no mineiro, em 2015, eu consegui ouro também. E desde nova eu sempre fui participando dos mineiros, principalmente. Aí quando fiquei mais velha, me inseri mais no brasileiro. E foram boas conquistas que espero ainda mais para frente conseguir mais. Que conselho participar de Olimpíadas? Sonha participar de Olimpíadas? Com certeza. Com certeza. Todo atleta tem esse sonho de participar. Que conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora e que sonham em fazer um trampolim? Que conselho você daria para essas pessoas? Então, para sempre, se você quer aquilo, se você, por exemplo, quer participar de uma Olimpíada, para continuar, não desistir no meio do caminho, apesar igual o Wanderson falou, das dificuldades de aparelhagem, de estrutura, de apoio financeiro, que às vezes a gente tem que tirar do próprio bolso. A gente consegue uma ajuda aqui, uma ajuda ali, mas mesmo com essas dificuldades, se você gosta mesmo, continuar. Porque lá na frente vai valer a pena. Valeu a pena para mim, está valendo a pena para mim. Então, pode valer a pena para as pessoas que desejam isso também. Então é isso. Não. Perfeito. Eu gostaria de saber dos dois convidados a respeito da matéria, como avaliam a participação da Universidade Federal do Juiz de Fora. A universidade recebeu os artistas, os atletas, para poderem aqui estagiarem e se programarem para a Olimpíada. Não seria o caso da universidade já começar a preparar para Tóquio 2020 e ajudando a comunidade de Juiz de Fora, participando mais através de um trabalho feito por vocês para que a universidade venha realmente trabalhar? E como vocês avaliam? Nós tivemos um medalhista chinês, né, que ficou aqui, foi o primeiro a chegar, o último a sair e participar e levar uma medalha. Levou uma medalha de Juiz de Fora. Eu acho que a universidade... ela tem essa função também, né, a extensão, né. Então, assim, eu achei muito interessante porque vários
a comunidade em si pôde vivenciar, participar lá dos treinamentos e tal. A Luísa, ela já participa, ela é aluna da universidade, ela já participa nos projetos da universidade na parte de ginástica, entendeu? Então, ela esteve mais presente que eu lá na universidade. Pode falar alguma coisa também a respeito? Sim, vieram, além da China, veio o Egito também no vôlei, né? Veio o Canadá, e inclusive eles deram palestras para a gente, os atletas e a comissão técnica. Eles deram palestras para a gente sobre como funciona o treinamento lá deles, tanto no atletismo quanto no Egito. Então, foi uma oportunidade para nós, alunos ali da educação física e de outros cursos também, que estavam presentes ali como voluntários e como alunos mesmo acompanhando os treinos. Então, foi bem válido, foi uma experiência muito boa. E, apesar da correria que foi, né, para arrumar aquilo tudo, na minha opinião, valeu muito a pena, até para a universidade e para os alunos mesmo. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o professor de ginástica Wanderson Zambelli e também com a ginasta Luísa Vieira. Agora, a Luísa é ginasta da ginástica de trampolim, né? Você disse que tem uma certa base na ginástica artística, mas não é exatamente a mesma coisa. Queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo quais são as diferenças, né? O que a ginástica trampolim tem que a ginástica artística não tem. E fala do Mundial. Claro. Então, a ginástica de trampolim, ela consiste em 3 aparelhos, né, que são o trampolim em si, o duplo mini e o tumbling, que é o solo. E já a artística são vários aparelhos, igual a gente pode acompanhar. A trave, as barras paralelas, o salto, então, que são divididas em masculino e feminino, que já é uma diferença, que no trampolim todos os aparelhos são para homens e mulheres, não tem distinção não. Diferente da artística, que tem os aparelhos para os homens e os aparelhos para as mulheres. É uma diferença, segunda na quantidade dos aparelhos. E a ginástica de trampolim, nem todos os aparelhos são olímpicos. Então, às vezes você fala de ginástica de trampolim, aí vem em mente a cama elástica em si, né, o trampolim. Mas tem esses 2 outros aparelhos também. E eu sempre foquei no tumbling e no trampolim em si. E, igual a gente estava comentando das conquistas que eu deixei passar ali, em 2013 eu estive presente lá na Bulgária no Mundial para participar dessa competição. Então, eu falei da base da ginástica artística, então todos os saltos que são executados no trampolim, eles têm a mesma nomenclatura que a ginástica artística, os saltos são parecidos, então o que muda são essas diferenças. Falta um pouquinho de intercâmbio, né? Não falta? É isso mesmo. Porque, como ela disse, o tumbling, que é a modalidade, que é o aparelho que ela faz, e a campeã brasileira, ele não é olímpico. Né? O olímpico do trampolim é o trampolim, conhecido como cama elástica. É o aparelho que teve nas Olimpíadas. Então, é essa diferença que ela quis explicar. E na Olimpíada, ao final da ginástica artística, eles fizeram uma apresentação geral, né? Mostrou, não sei se o pessoal chegou a ver, e mostrou o tumbling, que é uma pista de 30 metros, mais ou menos, com várias molas de bastão por baixo e um tapete por cima, que você vai correr e executar 8 movimentos seguidos, que é parecido com o solo da ginástica artística, só que o tumbling você vê que em segundos já acaba, né? Que apareceu até no final da ginástica artística. Quem quiser procurar depois, acho interessante assistir. O professor Wanderson, você treina, forma atletas e tudo mais. Juiz de Fora, tem as competições aí para o ginástica, quem pratica ginástica? Qual é a competição principal? Que ou é só regional, estadual ou nacional? A gente compete nos campeonatos mineiros e brasileiros. E também em campeonatos mundiais. Mas Juiz isso de Fora depende. intercolegial, por exemplo? Não, só campeonatos mineiros e brasileiros. O município apoia vocês? Não, são as instituições onde a gente trabalha, né?
Então a gente não tem apoio público. Agora, voltando a falar dessa questão da ginástica de trampolim, né, como esporte, que ainda não é tão reconhecido no país, queria que vocês dois comentassem se existe também a expectativa, né, de que esse esporte cresça, se vocês acompanham isso, acreditam que esse esporte está em crescimento? No Brasil a gente tem os campeonatos brasileiros, né, e a gente tem conseguido. Sempre quando acontecem os jogos, sempre e acontece a medalha, sempre tem aquela motivação, sabe? Então, eu acho que pode vir a aumentar o número de participantes, né? O que acontece também, antigamente o atleta tinha o patrocínio. Mediante a crise que está, até esse patrocínio está diminuindo. Então, eu acho que só com muita perseverança mesmo, muita vontade para conseguir tocar isso para frente. Bem que eu espero que o país mude, né? Que a gente passe a reconhecer as pessoas que tanto são cobradas durante uma Olimpíada e durante esse ciclo olímpico de 4 anos elas ficam quase que esquecidas de algumas pessoas. Então chega na Olimpíada e vai cobrar, mais medalha. Peraí, não é assim. Né? A ginástica ela não acontece só durante os jogos. É isso que eu estou tentando falar. Né? Agora terminamos um ciclo, temos outro ciclo. Uma questão que muitas pessoas perguntam e não conseguem entender é que a ginástica, a cada ciclo, existem mudanças nos códigos de pontuação. Né? 2008, por exemplo, o Diego ele era favoritíssimo e uma falha tirou a medalha. E para ele voltar a ser favorito, ele teve que mexer na série dele. Isso não é fácil, isso é difícil, né? Porque a gente vê a série já pronta na televisão, a gente não vê tudo o que se passa, como você disse, até chegar àquela sequência. Então, as minúcias são realmente... E a partir de segunda, né, já tem-se um novo código de pontuação. E os ginastas têm que trabalhar em cima desses códigos, até chegar aos próximos jogos, que irão em Tóquio, 2020. Né? Então, assim, muita gente não consegue entender. Inclusive, por exemplo, por que é importante colocar isso? Às vezes a pessoa vê, aquele cara ali fez tudo, a menina fez tudo, não caiu nem nada, por que ela tirou uma nota baixa? Porque parte do ponto de dificuldade do exercício. Vocês têm que sair de uma nota de dificuldade, não é isso? Tem o código de pontuação atualmente é assim, tem uma nota de execução e uma de dificuldade. A dificuldade é tudo que você faz, vai somando. E a execução parte de 10. Qualquer falha vai saindo do 10. Você entende? E assim, o código é muito rigoroso, o atual não permite falhas. Pequenas falhas são descontadas. Né? Então, às vezes, você achou perfeito, mas para o árbitro não foi. Eu acho que seguindo o código. Aqui nós estamos falando aí ouvidoria eleitoral, né? Estamos num período eleitoral de propaganda, nós temos que ver muitos candidatos que vão apresentar as melhores propostas para o esporte também. Aqui quer aprender, quer reduzir a idade, né, penal, mas eu acho que deve dar oportunidade para os jovens, começa cedo, todos têm potencial esportivo, todos nós já fomos crianças, né? Eu, por exemplo, competi muito, eu tenho medalha da corrida, da fogueira, entendeu? Participava, atleta, gostava, cheguei a ser oficial de educação física no Exército, então cheguei a fazer curso de educação física. Fiz 4 períodos, mas depois eu estava fazendo direito, eu tive que optar. Eu optei pelo direito, mas gostava de competir, o atleta. Mas tem que ter oportunidade. Temos as unidades militares, né? Temos a universidade. O Tupinambás voltou agora com futebol, isso é importante, vai dar oportunidade à criançada. E nós temos também um ginásio aí para ser, né, construído um ginásio poliesportivo. Eu acho que se as instituições dessem importância, por exemplo, que as instituições militares dão para o atleta, essa é a verdade. Tá? Eu sou oficial da reserva do Exército, sei muito bem disso. O atleta ele é bem protegido no Exército. Tá? Até porque existem as nossas competições internas e a gente gosta de ganhar. Então, eu acho que se algumas doutrinas que são aplicadas, se fossem aplicadas, por isso que foi a pergunta inicial, como um consenso geral, eu acho que a gente conseguiria um sucesso nisso. Nós chegamos na reta final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença da Luísa, do professor Wanderson aqui conosco. Aproveitar para agradecer também a presença do Dr. João Lourenço, do Dr. Castanão, que estiveram também conosco aqui hoje. Nossos debatedores, Francisco Magaldi, Dr. José Lúcio Fernandes. Muito obrigado também, claro, pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.